Bom, gente, estamos aqui na nossa quinta aula do nosso curso de Data Science do zero, né? Data Science from scratch, aberto para vocês, tá? A gente vai continuar na parte de engenharia de feature e vamos relembrar o que é engenharia de feature. Engenharia de feature é basicamente tratar as entradas para o meu modelo de machine learning para melhorar ou aprimorar os resultados do modelo. E existe uma tecnologia, não diria tecnologia, mas uma metodologia chamada CRISP, que é muito usada para isso. Ou seja, o que é o CRISP? É um processo que começa com você entender os dados de negócio que você tem, entender os dados, entender o modelo de negócio do teu cliente, né? Por exemplo, se você vai fazer um modelo para a área de medicina, para segmentação de pulmão, então precisa estudar um pouco sobre segmentação de pulmão, né? Como é que funciona, que achados são necessários encontrar nesse tipo de operação e etc. Entender um pouco dos dados, né? Entender um pouco do que os dados representam ou o que os dados realizam, preparar os dados, criar um modelo em si, e aí é criar um modelo de aprendizado de máquina e avaliar o modelo e, se tudo der certo, colocar em produção, né? Ou fazer um ciclo de melhoria contínua, que é voltar a entender o modelo de negócio de novo, entender os dados. Esse ciclo vocês podem ver que tem fases que são retro, que podem voltar, né? Da fase de modelagem, de entendimento de modelagem de negócio, para entendimento dos dados eu posso ir e voltar, né? Da preparação dos dados, da modelagem, da criação do modelo de machine learning eu posso ir e voltar. Como da avaliação eu posso voltar para o entendimento do negócio se por acaso o modelo de machine learning não foi performático, né? Ou se numa reavaliação eu preciso melhorar o modelo, tá? Então a gente vai continuar aqui em engenharia de feature, que é transformar os dados. Eu transformar os dados para melhorar a performance do modelo de machine learning que eu estou trabalhando. Nessa aula a gente vai ver algumas técnicas. A gente não vai exaurir as técnicas só na aula passada e nessa aula, vai precisar de mais aulas para isso. Então a gente vai ter bastante aulas de engenharia de feature, tá? Primeira coisa que a gente vai ver de engenharia de feature é engenharia de feature, que é transformar os dados. Eu transformar os dados para melhorar a performance do modelo de machine. É label encoder. O que é o label encoder? Eu tenho uma coluna que os dados são string e eu preciso transformar para numérico. Por quê? Porque os modelos de machine learning eles não trabalham com valores em string, eu preciso transformar para numérico. E aí, o sklearn, que é a biblioteca que a gente vai estar trabalhando, né, ele tem uma classe chamada label encoder. Então, o que é que eu faço aí? Eu faço from sklearn, pronto, pré-processing, significa que eu tenho um pacote, uma biblioteca. O que é biblioteca? É um lugar que tem código que eu posso reusar, chamado sklearn.preprocessing, ou seja, eu tenho uma subbiblioteca chamado preprocessing e eu vou importar o label encoder. Então, o label encoder é uma funcionalidade que eu transformo em string para numérico. Quando eu faço lb igual a label encoder, eu estou criando um label encoder chamado lb, que é do tipo label encoder. O igual é que eu estou instanciando. O que é instanciar? Eu estou criando esse lb do tipo label encoder. E aí eu tenho uma coisa chamada data frame, que é o df. O df tem uma coluna score, que ela tem valores string. Strong, weak, normal, weak, strong. E quando eu chamo o lb.fitTransform, eu transformo dos valores string para numérico. Professor, eu controlo essa transformação? Não. Depois a gente vai aprender como controlar essa transformação, né? Mas a princípio, não. Você não controla essa transformação. Então ele vai transformar, não necessariamente o strong vai ser 2, o weak vai ser 0 e o normal vai ser 1, né? Depois a gente vai aprender como fazer essa transformação controlando. Por enquanto, vamos fazer ela da forma mais simples. Ele transforma de string para numérico, tá? Pode não ser a forma mais adequada, mas ele transforma. Às vezes resolve, às vezes não. Depois a gente vai transformar esse string para numérico com certo controle, né? Então, no código que está na descrição do vídeo, você vai conseguir ver isso, né? Eu tenho um banco de dados chamado raw data, que eu tenho uma coluna paciente, que é o paciente 1, 2 e 3. A observação, que foi o teste de tratamento. O tratamento, se surtiu efeito ou não. E o score, se é strong, weak, normal. Eu crio um data frame desse raw data. O data frame é uma base de dados. E eu tenho essa base de dados aí com as colunas de paciente, observação, tratamento e score. A partir dessa coluna, eu posso usar o label encoder, que vocês vão ver aqui no código, que também está na descrição do vídeo, vocês vão poder acessar, para transformar o string para numérico. Eu preciso transformar o string para numérico para trabalhar com um modelo de machine learning. Tá? Ele não trabalha diretamente com dados string. Ah, professor,
O ChatGPT trabalha com string, sim, mas por baixo dos panos ele transforma para valores numéricos. Ele faz isso, tá? Quando a gente for ver redes neurais no curso de Deep Learning, a gente vai entender um pouco disso, tá bom? Ok? Então vamos lá, vamos prosseguir, né, na jornada. Outra etapa muito importante da engenharia de feature é tratar dados faltantes. Nem sempre a sua base de dados vai estar com os dados completos. Muitas vezes a tua base de dados vai estar faltando dados em colunas ou linhas, e aí precisamos saber como tratar. Existem diversas abordagens, a gente vai ver uma hoje, mas a gente vai ver outras várias nas próximas aulas. E a que a gente vai ver hoje é eliminar o dado faltante. Você pode reduzir o dado faltante, extrair ele da base. Você pode preencher o dado faltante com a média, você pode preencher com valor padrão, e aí as abordagens são diversas e cada uma gera um resultado diferente dependendo do problema. Você tem que analisar o teu problema, verificar se aquela abordagem resolve ou melhora a performance do modelo dentro daquele teu problema, e a coisa é experimental. Você tem que experimentar, fazer o experimento, ver na tua dataset se o modelo se tornou mais performático ou não. A gente vai ver isso mais à frente. Então, um pouquinho de paciência. E a gente vai ver várias abordagens. A primeira é apagar os dados. Então, eu tenho um código que está aqui, que também está na descrição do vídeo, que basicamente ele elimina as linhas que tiver o none, né, o valor none. Você tem aí um array que tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. A primeira linha é 1 e 2, a segunda é 6 e 3, a terceira é 8 e 4, a quarta é 9 e 5, a terceira é none e 4. E aí, que código eu tenho? Eu tenho um X e eu tenho dentro de um colchete, eu tenho um filtro do X. O que é esse filtro? Ele usa uma API chamada NumPy, que ela tem o nome aí de NP, e ele verifica se ex-none do X. Só que como tem o tio na frente, é not ex-none. Ou seja, ele traz qualquer número não none, ou seja, que não seja vazio, ponto n, axis igual a 1. Axis igual a 1 significa que ele está olhando as colunas, ou seja, ele pega todos os números nas colunas que não sejam none, porque tem um tio, né? Tem um ex-none, mas tem um tio, ele inverte, né? Ou seja, que não é none. Então ele traz todo mundo que não é vazio. Essa é a primeira abordagem. Então você pode ver aqui no código, aqui ao lado, eu vou importar o NumPy e o Pandas, vou criar o array, vou verificar os números que não são vazios e ele vai trazer para mim. A segunda abordagem é bem simples, é transformar. Então você pode ver aqui no código, aqui ao lado, eu vou importar o NumPy e o Pandas, vou criar o array, transformar no data frame os dados, ou seja, eu uso a biblioteca do Pandas, que tem aí pd de pandas.dataframe, passo os dados de entrada, as colunas aí eu chamei de feature 1 e feature 2, pode ser qualquer nome das colunas, e eu uso o método dropNA. O método dropNA remove os none, ou os none, os vazios, e aí fica só com os valores que não são vazios. Você consegue ver aqui no código ao lado isso funcionando, tá? Então, remover os vazios é muito importante. Transformar textos para numérico é uma fase da engenharia de feature, remover os vazios ou preencher os vazios é outra. E outra é, você consegue ver aqui no achar os outliers ou remover os outliers. O que é um outlier? É aquele dado que é fora do normal, que está diferente dos outros. Ele pode ser o que eu quero, no caso da auditoria, normalmente o outlier é aquilo que eu quero. Eu quero descobrir uma fraude. Normalmente a fraude é o outlier, ou se não for isso, se for um caso normal, eu preciso remover o outlier, pode ser um erro nos dados, para não atrapalhar o treinamento do modelo, tá? Existe uma coisa chamada curva normal, e os outliers geralmente estão acima, nas bordas da curva normal, tá? Ou seja, são dados com valores muito grandes ou muito pequenos quando comparado aos valores que eu tenho, que é a curva normal. Lembrar que nem todos os dados têm distribuição normal, né? Mas os outliers geralmente estão nos extremos, tá? Ou seja, são valores que estão acima, bem diferentes dos valores normais que eu tenho, como vocês podem ver nas figuras aí. Os outliers realmente eles destoam dos dados que eu tenho, tá? E aí tem várias formas de remover outliers. A gente vai ver a mais simples, que é o Elliptic Envelope. O Elliptic Envelope é uma classe do sklearn que remove outliers e ele é parametrizada. Significa que eu tenho que dizer qual é a porcentagem que provavelmente vão ter outliers. Aí eu disse que era 10%, então ele vai ver os 10% que destoam do normal. Ah, professor, pode ser que não esteja nenhum. Pode ser. Isso aí é parametrizado e você vai ter que, como cientista de dados,
descobrir se realmente tem outliers ou não. Eu boto 10%, olha, não trouxe ninguém que parece outlier. Boto 0,5% e aí vai. Então você tem que fazer nos teus testes, no teu código. E aí o que acontece? Quando você bota 10%, ele vai ver se eu tenho 10 linhas, uma linha vai ser outlier. Ele vai ver a linha que é outlier, que no caso aí vocês vão ver que é a primeira linha, tá? Porque a gente vai ver que no código eu forcei a primeira linha a ser outlier, eu coloquei um valor muito maior que dos outros, tá? E quando a linha é outlier, ele sinaliza a linha como -1, que aí é no caso a primeira linha, tá? Então vocês vão ver aqui no código que eu importei o NumPy, importei o Ellipse Envelope, o código está na descrição do vídeo, e chamei uma classe chamada MakeBlobs do pacote ou da biblioteca sklearn datasets. Tem lá, ó, from sklearn.datasets, import MakeBlob. O MakeBlob basicamente cria uma base de dados aleatória, uma base de dados para eu fazer treinamentos. Aí no caso, o MakeBlobs tem um parâmetro chamado nSamples, que é o número de linhas, que é 10, o número de features é o número de colunas, que é 2. Centro significa que eu tenho um centroide, não se preocupe com isso agora. E o random state é para ele repetir o mesmo valor se eu executar 2 vezes. Uma vez que eu fiz isso, eu posso definir, instanciar o ellipse envelope, que eu faço, digo o percentual de contaminação e eu obtenho as linhas que tem outlier. Vocês vão ver aí claramente no código que é a primeira, porque a primeira linha eu atribuo um valor de bem acima dos outros valores. Vocês vão ver no código aí que está ao lado, que está na descrição do vídeo, tá? Então, elliptic outlier, ele traça uma elipse e vê o que está fora da elipse é o que é outlier. É basicamente isso que ele faz em cima dos dados. É bem simples, tá? Essa não é a única forma de detectar outliers. Inclusive, tem uma API só para outlier, só para tratar com auditoria, com detecção de problemas de outlier, que é o PyOD. A gente vai ter um curso depois só do PyOD. Então, é só um curso só dele, de outliers. Então, peço um pouco de paciência para vocês. Então, o que a gente viu até agora é engenharia de feature. Eu posso transformar string para numérico, eu posso basicamente tratar valores faltantes e eu posso tratar outliers. E a próxima fase é discretizar os dados. Os dados de uma variável, gente, podem ser qualitativa ou quantitativa. Quantitativa, a gente está falando de números, e ela pode ser discreta ou contínua. Contínua é uma variável que pode receber números quebrados, sei lá, 2.1, 3.5, e discreta é aquela que pode receber números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Discretizar os dados significa transformar uma variável que é contínua em discreta. E por que eu faço isso? Para simplificar o problema e aumentar a performance dos meus modelos. Então, quando eu discretizo os dados, vocês podem ver a figura abaixo, quando eu tenho a figura A, que são dados contínuos, e eu transformo em dados discretos, que você pode ver, por exemplo, na parte C aí, ou na parte B, tá? Eu trato dados que são infinitos com um conjunto pequeno de dados, e isso ajuda o modelo a ser mais performático. É como se, por exemplo, se eu tivesse um dado entre 2 e 3, por exemplo, 2,5, eu vou transformar ele em 2 ou em 3. Isso é discretizar. Porque eu diminuo o domínio de dados. E eu diminuindo o domínio, alguns modelos fazem busca para encontrar a solução. Eu diminuo o espaço de busca. E o que é diminuir o espaço de busca? Imagina que eu tenho 1 milhão de itens para buscar uma solução. E eu diminuo para 100, é lógico que a minha busca vai ser mais rápida. Então, discretizar significa isso, eu aumentar a performance do modelo, tornando os valores, por exemplo, inteiros, né, em vez de quebrados, né? Então, eu pego valores contínuos e transformo em discretos, tá? A gente pode chamar isso de quantização, inclusive tem uma metodologia chamada quantização para redes neurais, depois a gente vai ver. Digitização, né? Quantizing, sampling, ou seja, tem vários significados para isso, cada um uma forma diferente de discretização. Uma forma de discretizar é usar a classe binarizer. No caso do binarizer, eu dou um threshold, e o threshold é o que a gente chama de limite. No caso aí, ele diz que o limite era 18, ou seja, o que é abaixo do 18 fica 0 e o que é acima de 18 fica 1. Discretizei, eu tinha dados que eram até inteiros, mas eu transformei em 0 e 1 para diminuir o domínio. É uma forma de fazer. Outra é o digitais, da classe da API NumPy. Você diz um conjunto de valores, né? De 0 a 20 vai ser 0, de 20 a 30 vai ser 1, de 30 a 64 vai ser 2 e acima de 64 vai ser 3. E aí você digitaliza os valores e eles ficam, né, com um domínio menor. Né? Ou seja, antes eu tinha 6, 12, 20, 36, 65, agora o 6 vai para 0, porque está de 0 a 20.
O 12 vai para 0, porque está de 0 a 20. O 20, aí no caso, vai para 1, porque está de 20 a 30. Depois o 36 vai para 2, porque está de 30 a 64. E eu tenho 65 que vai para 3, porque está acima de 65. Quer dizer, 64 vai para 3, quer dizer, 65 vai para 3 porque está acima de 64. Né? Então, é outra forma de discretizar os dados. Discretizar é uma ferramenta também importante na engenharia de feature, tá? E aí vocês vão ver o código ao lado, vocês estão vendo como funciona a discretização. O código também está na descrição do vídeo, vocês vão conseguir executar esse código na descrição do vídeo, estudem o código, façam perguntas, eu vou responder no outro vídeo as perguntas que tiverem nos comentários, tá? Outra coisa, gente, quem terminar o curso, depois vou dar a opção de tirar o diploma, né, o certificado. Né, tem que pagar um valor, né? O valor não vai estar muito caro, mas vai ter que pagar um valor, porque eu trabalho com plataformas como a Hotmart e precisa pagar um valor para emitir o certificado, mas você vai poder só pagar valor, fazer as aulas que você já está fazendo aqui de graça e tirar o certificado no final do curso. Se você quiser o certificado, né? Outra técnica muito usada na engenharia de feature que a gente chama de one-hot encoding. E o one-hot encoding significa transformar valores em texto em numérico. Por exemplo, aí eu tenho uma coluna chamada color, que tem red, blue, green, blue. Ele vai criar uma coluna chamada color red, color blue e color green. E vai ser 1 quando aquela coluna tiver o valor, por exemplo, red. Color red igual a 1 é porque a primeira linha é do tipo red. Color blue é 0, porque na verdade ela é red, e color green é 0. E aí vai, ele vai colocar 1 onde aquela coluna tem um valor representado nos dados originais e 0 onde não tem. É uma forma bem interessante de transformar texto em string, até melhor que o label encoder, que a gente já viu, porque ele não diz que uma variável é maior que a outra. Quando eu dou um label encoder, ele coloca 0, 1, 2, 3, 4. A variável que recebeu o valor 4 vai ter uma importância maior que a variável que recebeu o valor 1. Aqui não, todo mundo tem a mesma importância. Então, para esse caso, o one-hot encode é muito interessante. E aí você, por exemplo, tem cidades, né? Texas, na verdade tem estados, né? Texas, Califórnia, Delaware, Texas. E eu uso um método do Pandas, que é o PD, chamado getDummies. Quando ele bota de x de 2 pontos, ele está pegando todas as linhas. E 0, ele está pegando a primeira coluna 0. E aí transformando de string para numérico, tá? É uma forma de fazer one-hot encoding. E aí vocês vão ver o one-hot encode funcionando no código a seguir. E a gente vai ter mais aulas de Feature Engineer. Nessa segunda aula, a gente vai ter bastante aula de Feature Engineer, porque é uma das partes mais importantes na criação de modelos de Machine Learning. É a engenharia de features, tá? Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço encarecidamente para darem um like no vídeo, né? E se inscrever no canal e fazer comentários, tá? A saúde do canal depende de vocês interagirem com o canal. Se ninguém interage, não tem um comentário, nem para dizer que tá bom, tá ruim, vocês precisam comentar. Não é recomendado, se você não interagir o canal não é recomendado para ninguém, né? E aí a gente não consegue crescer e não consegue manter a sustentabilidade de estar oferecendo de forma gratuita esses treinamentos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, dê o like ou dislike, critiquem. E aí nós nos vemos no próximo vídeo, tá? A gente vai ter em torno de 10 a 12 aulas desse curso, né? Esse curso inicial. A gente vai ter mais cursos de ciência de dados, mas esse curso que é para quem está começando, tá bom? Obrigado e até mais.